Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ginecologicamente Falando. Meu nome é Felipe e o tema de hoje é importantíssimo para todas as gestantes e futuras gestantes: síndrome alcoólica fetal. Afinal, é totalmente desaconselhado o consumo de álcool durante toda a gestação, mas infelizmente ainda é uma situação que a gente encontra nos ambulatórios de pré-natal aqui em Pelotas, em Porto Alegre, em São Paulo, no Brasil todo. Para a nossa conversa de hoje, a gente convidou a doutora Cláudia Loreia, médica formada na Universidade Federal de Pelotas e geneticista do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, que também dirige um projeto da faculdade sobre síndrome alcoólica fetal. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Como é que você está? Boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite, para a gente falar desse assunto que é tão importante. Vamos conversar um pouquinho sobre alguns detalhes, entender um pouquinho mais sobre a síndrome alcoólica fetal hoje. Mas a primeira pergunta, então. Começando com, acho que a maior dúvida assim, de todo mundo que for dar play no episódio nesse momento, que não se pode realmente consumir nenhuma gota de álcool durante a gestação? Pois então, Felipe, o que acontece? A gente sabe hoje em dia que não existe uma dose segura, não existe uma dose que a gente possa dizer, olha, essa dose de álcool, esse drink pode tomar e não vai acontecer nada. Então a gente não tem essa segurança, por isso que o recomendado, nas maiores agências hoje internacionalmente, recomendam a abstinência, que é não tomar nada de álcool. Por que isso? Porque a gente não tem como medir isso, a gente não tem como medir os efeitos entre uma gestante e outra em pequenas doses, é muito difícil, até porque as pessoas têm uma absorção diferente do álcool. O que se sabe é que o álcool é teratogênico. O que quer dizer essa palavra? Que o álcool ele age causando danos ao feto, ou seja, ele é danoso com certeza em doses elevadas e muito, muito provavelmente mesmo em pequenas doses. A diferença é que a gente vai ter mais gravidade quanto maior a quantidade de álcool, que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante sobre isso. De repente, a gente consegue ter um pouquinho de segurança de dizer, olha, porque é muito comum que a gestante vai dizer que já tomou um golinho de álcool. Bom, será que isso eu preciso ficar apavorado? Nem sempre. A gente vai sempre recomendar parar de beber. A partir daí, a gente vê uma segunda página. Mas a recomendação das sociedades médicas pelo mundo inteiro é não consumir. Certo. Pensando um pouco em detalhar essa parte de quais seriam os efeitos na gestação, assim, que prejuízo que o álcool vai trazer à gestação no longo prazo. Claro, o nosso foco maior é o bebê, mas a princípio, que efeitos que isso traria não só para ele, mas para a gestante também, esse consumo de álcool durante a gestação? O consumo de álcool também aí vai depender um pouquinho da dose. A gente sabe que o alcoolismo, ele é danoso à saúde de qualquer um, ainda mais da gestante, que já tem um metabolismo que tá todo diferente hormonalmente, E sobrecarregado em termos de gerar aquele novo ser ali. Então, o alcoolismo com certeza causa danos à gestante, ainda para além do que uma pessoa que não está gestante. Então, existem vários recursos para a gente buscar ajuda. A gente sabe que isso não é fácil. Muitas vezes a gestante se descobre grávida e estava sob esse vício, não conseguia nem mesmo antes parar, imagina depois, com todas as alterações que a gestação causa. Então, a gente recomenda sempre buscar ajuda nesse sentido. Em relação à gestação, não propriamente para a gestante, mas ao feto durante a gestação, não só após nascimento, a gente sabe que pode causar perda fetal. Pode causar diminuição do crescimento do feto, pode causar prematuridade. Então, mesmo lá no inicinho, a gente recomenda não beber, tá? Mesmo na tentante, que a gente diz, Aquela mulher está tentando engravidar, porque a gente sabe que quando a mulher se descobre grávida, a maioria das vezes ela já está grávida, pelo menos por algumas poucas semanas. E esse primeiro momento, ele é importante no desenvolvimento já neurológico do feto. Então, mesmo as perdas fetais podem ocorrer nesse período bem inicial. A gente já recomenda que aquela mulher que não está usando nenhum método contraceptivo, que está se planejando, que está tentando engravidar, que já tente se abster do álcool também. Agora uma questão mais voltada para os acadêmicos que acompanham a gente, não só da medicina lá de Pelotas, mas da enfermagem, fisioterapia, de outras faculdades também. Eu queria que tu discorresse um pouco com a gente sobre a fisiopatologia, como que acontece a síndrome alcoólica fetal em si. Quando a gente fala de fisiopatologia, a gente tem que voltar um pouquinho lá na embriologia. Então, além da quantidade, a gente sabe que tem essa questão dose dependente, que quanto maior a quantidade do uso de álcool, pior para o desenvolvimento fetal. Também o uso continuado tem uma relação, ou seja,
O desenvolvimento embriológico ele acontece em etapas diferentes ao longo da gestação. O efeito que ele vai ter no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, ele vai ser um pouquinho diferente. Isso tem a ver com os órgãos que estão se desenvolvendo naquele período. As alterações neurológicas, elas são super importantes porque o cérebro do feto ele está se desenvolvendo durante toda a gestação. O que acontece com isso? Acontece um efeito que decorre da alteração na proliferação normal e na migração dos neurônios, tá? Então, tem a ver lá com o neuroectoderma. Vai estar se formando, às vezes são algumas expressões embriológicas que a gente não fala mais durante a faculdade, a gente estuda na embrio, às vezes demora a retomar isso, mas isso é bem importante para a gente entender o que acontece. Então, a síndrome alcoólica fetal, ela vai afetar principalmente o desenvolvimento neurológico, mas também pode ter dismorfias faciais. Quando a gente fala da síndrome completa, que fecha todos os critérios físicos, é preciso a gente fazer um exame físico do recém-nascido. E a própria alteração facial, ela diz respeito lá à alteração do neuroectoderma e da migração das células. Então, algumas alterações da face média vão corresponder a alterações neurológicas também, ali da formação do cérebro. A gente vai ter uma hipoplasia da face média, a gente pode ter uma raiz nasal mais baixa, uma alteração dos olhos, pode ter os olhos um pouquinho menores e mais separados. E isso está nos dando um espelho para o que está lá dentro. Então, quase sempre, quem tem essas características físicas aparentes, ela também vai ter por trás disso um cometimento da formação do cérebro, um cometimento neurológico bem importante, certo? A partir daí, sim, a gente pode ter outros órgãos envolvidos e aí vai depender do período que foi utilizado. A gente pode ter malformações cardíacas, a gente pode ter malformações renais, bem variadas, porque certamente que o dia que a pessoa bebeu, a gente não tem como exatamente saber o que está acontecendo lá dentro. E se esse uso ele foi contínuo todos os dias ou ele é eventual, no que a gente chama, no inglês tem uma expressão para isso, né, que a gente chama de binge drinking, que é o nosso famoso porre, né? Não é aquela pessoa que bebe todo dia, mas ela vai lá um dia e toma um montão, fica embriagada naquele dia. Então, isso também vai ter uma diferença em como isso afeta o feto. Se ele é contínuo ou se ele é eventual e em grande quantidade. Mas o que se sabe é que a formação do neuroectoderma é principalmente afetado pelo álcool. Voltando num ponto que tu já abordou um pouquinho com a gente, mas muitas das pacientes acabam descobrindo a gestação, como você disse, em curso há várias semanas já, às vezes 4 semanas, 5 semanas, e às vezes elas já fizeram o uso de álcool durante as semanas iniciais. Claro, vai depender muito da frequência e do volume de paciente para paciente, mas a princípio vem no teu ambulatório uma paciente já diz, fiz uso de álcool durante várias semanas, estou com, não sei, 12 semanas de gravidez. Como é que a gente procede a partir daí? Primeiro momento, quando a gente se dá conta disso e sabe que o ideal é não usar, o objetivo é parar de usar. Então a gente primeiro vai identificar se isso é fácil para essa pessoa, para essa gestante, ou não é fácil e a gente precisa buscar uma ajuda. Parar e buscar ajuda, eu acho que é a primeira conduta. A segunda é assim, calma, porque a gente sabe que isso depende. Não é sempre que isso vai causar uma síndrome alcoólica fetal. A gente vai se acalmar, vai parar de beber, vai cuidar bem dessa gestação, né, para promover o melhor cuidado pré-natal possível a partir daí. E até buscar se existe outras desinformações aí, porque às vezes as coisas vêm juntas. Será que essa gestante está precisando de informação em outras áreas do pré-natal? A gente sabe que pequenas quantidades, em períodos curtos, tem uma chance menor de causar problemas. Então, a gente vai avaliar isso ao longo do crescimento dessa criança, após o nascimento, na puericultura, mas a principal conduta é parar com esse hábito da bebida. Frisar bem isso nesse momento, que é cessar ao consumo total de álcool, né? Porque às vezes vem uma ideia assim, né? Bom, então agora que eu já bebi, então azar. Já deu problema, então vou seguir bebendo. Não é assim. Existe uma grande chance de que se foi uma quantidade pequena e não foi prolongado, que vai estar tudo bem e que a gente tem que cuidar a partir de agora. Uhum. A nossa próxima pergunta é se seria possível fazer esse diagnóstico da síndrome fetal alcoólica antes do parto em si. Talvez já tenha até uma noção do prognóstico antes disso. Bom, uma coisa que a gente pode saber é que se tem exposição
confirmada ao álcool no pré-natal, que a gente tem um risco grande no desenvolvimento neurológico, então que isso vai ter que ser acompanhado a partir do nascimento, mas propriamente o que a gente chama de síndrome alcoólica fetal, a gente não vai conseguir fazer esse diagnóstico. Por quê? Porque ela depende de características no exame físico, principalmente da face do recém-nascido, das medidas, embora a gente possa estimar alguma dessas coisas dentro da barriga, né, com só das tecnologias que a gente tem ali, ver o rostinho do bebê, ver o 3D, isso não é preciso o suficiente para a gente fazer o diagnóstico. A gente pode ter uma suspeita, mas o diagnóstico final ele vai ter que ser ao nascimento, porque existem muitas características que a gente vai ter que juntar aí. Não existe como para outras situações onde a gente faz um exame e mostra. O diagnóstico da síndrome alcofetal ele é baseado em exposição e características do bebê. Não tem como a gente ter certeza lá dentro da barriga. A gente tem uma certa diferenciação na literatura a respeito do que é síndrome alcoólica fetal, propriamente dita, e o que é efeitos do espectro do uso de álcool. Então, quer dizer que quando há uma exposição pré-natal ao álcool, nem sempre a gente vai ter a síndrome completa, mas a gente pode ter efeitos, alguns efeitos, como se fosse um espectro de efeitos, certo? Sendo que os mais comuns são os neurológicos. Então, esses a gente pode não conseguir ver, né? Nem mesmo ao nascimento. A gente vai ter que acompanhar essa criança ao longo da vida para ver como é que vai ser o seu aprendizado, o desempenho escolar. Nem sempre é tão fácil a gente observar. Pensando um pouco, né, nessa questão do paciente diz que fez um consumo de álcool, está ali numa gestação inicial, a avaliação dela, o segmento dela durante essa gestação, tem algum cuidado maior, assim, por exemplo, exames de imagem com mais frequência, algo do tipo? Pré-natal bem feito, como a gente sempre tem que fazer. Não recomendaria nada além do típico do pré-natal, porque não tem um exame que se possa fazer identificando. Voltando a lembrar que quando a gente tem uma situação que foi identificado que houve uma falta de informação, normalmente esse é o principal motivo. Pessoas que não sabem que não existe uma dose segura e que acabaram fazendo uso inadvertido do álcool, pode ser que essa pessoa também não tenha informação sobre outras coisas. Eu acho que é sempre bom relembrar isso, se falando de pré-natal e aqui de obstetrícia, né? Podcast, é falar dos outros riscos que frequentemente estão associados, riscos de infecção, uso de outras substâncias, até mesmo medicamentos que podem ser usados inadvertidamente. Às vezes a gente acha que uma coisa só por ser disponível e facilmente disponível ela pode ser usada. Então, mais nesse sentido de prevenção, mas não tem nenhum outro exame especializado a ser feito. Certo. Evoluindo um pouco com o nosso caso hipotético, vamos supor que o nosso paciente nasceu. Ele chega numa primeira consulta de puericultura, por exemplo, destrinchando um pouco essa parte dos sinais e sintomas, assim, o que eu poderia notar já nas primeiras consultas de diferente que poderia me presumir um diagnóstico desse? Uma das principais coisas é o perímetro cefálico. A gente pode observar microcefalia na síndrome alcoólica fetal, um crescimento que está abaixo do esperado, desde baixo peso ao nascer, como uma restrição do crescimento naqueles primeiros dias ou meses de vida, alterações de reflexos, irritabilidade, esses sintomas mais de exame físico neurológico, comportamento, mas também a questão das dismorfias faciais. Dentro da síndrome completa, síndrome clássica, a gente pode ter pitose palpebral, que é a pálpebra um pouco mais caidinha, o lábio superior fino, que é uma característica bastante comum. Existem até algumas escalas que a gente consegue identificar, né, nos artigos, porque vai depender um pouquinho da etnia do paciente, né? Algumas pessoas têm já do familiar lábios mais grossos ou lábios mais finos, então tem uma comparação em relação aos seus familiares, mas é muito característico o filtro apagado, que é essa região entre o lábio superior e o nariz, não ter aquela preguinha que normalmente se tem. A face, a hemiface mais achatada, a hipoplasia da face média, uma proeminência menor ali da maxila. O epicanto
e os olhos com uma fissura palpebral pequena. A fissura palpebral é o que a gente chama o tamanho da abertura do olho. Não é que o globo ocular seja menor, mas a abertura ali da pálpebra, ela tem tendência a ser mais restrita. Então, essas características são as principais. E aí vai ter algumas outras, até mesmo fenda palatina pode estar presente, mas não é tão típico. Quando a gente vai fechar o diagnóstico, a gente procura mais as dismorfias faciais e as alterações neurológicas. Supondo que nós fizemos o diagnóstico, a princípio, a partir daquele momento, o acompanhamento dessa criança, ela é com um pediatra mais generalista, eu já tenho que encaminhar ela para um neuroped, por exemplo, um pneumoped. Como é que eu acompanharia ela a partir de então? Vai depender um pouquinho da disponibilidade do local. Se houver a possibilidade de uma avaliação neurológica, é sempre interessante. Nem sempre é disponível, sabe que é difícil achar essa especialidade, a disponibilidade é mais restrita, mas o que é essencial é oferecer esse acompanhamento multiprofissional. Então, trazer os profissionais que vão trabalhar com um estímulo. Se eu identifiquei que tem uma síndrome alcoólica fetal, eu já vou pensar lá na frente, bom, essa criança vai ter problemas no seu neurodesenvolvimento. De acordo com o que estiver disponível no local, a terapia ocupacional, a fisioterapia, a fonoaudiologia, são essenciais, psicopedagoga, se for possível, para dar um estímulo naquilo que a gente já está adivinhando que vai ter de problema lá na frente. Então, não vou esperar que a criança vá, por exemplo, para a escola para ver que está difícil na escola. Eu já estou vendo que existe uma alteração neurológica e que provavelmente as etapas do neurodesenvolvimento vão estar afetadas. A gente já busca essa estimulação precoce. Isso melhora muito o desempenho do paciente. Embora não seja um tratamento lá na causa, a gente sempre está buscando a prevenção, mas se a gente identificou cedo, já é bem mais interessante do que só identificar lá numa idade escolar. A gente vai ter bastante mais recursos com um bebê para estimular esse aprendizado. Entendi, certo. Então, claro, é um tratamento muito mais de uma abordagem multiprofissionais centrados num paciente só, né? Uma abordagem bem mais complexa, bem mais diversificada, né? Não é algo clínico como uma hipertensão, por exemplo, né? A gente dá um remédio e já resolveria. A gente não vai ter um remédio, né? Digamos, uma saída, entre aspas, fácil aí. Vai ser um trabalho dia a dia, um trabalho de meses ou mesmo de anos, oferecendo um estímulo conforme as necessidades de cada um. Como tudo, as crianças não vão ser iguais entre si, algumas vão ter mais dificuldade de comportamento, outras vão ter mais dificuldade do aprendizado em si. Aos poucos, a gente vai identificando as necessidades e oferecendo os estímulos necessários. Professora, partindo um pouco mais para essa questão que tem um projeto, né, sendo desenvolvido na nossa faculdade sobre síndrome alcoólica fetal, eu queria que tu explicasse um pouquinho para nossos ouvintes, para os nossos acadêmicos, o que esse projeto está investigando exatamente, quais seriam os objetivos dele. A ideia inicial veio a partir dessa identificação de que tem pouco conhecimento. Nossa impressão, sem ter feito uma pesquisa específica, é que, de uma maneira geral, tanto as gestantes quanto as não gestantes, como os familiares, a nossa população em geral tem pouco conhecimento sobre esse assunto. Existem alguns dados, poucos estudos sobre isso, mas alguns dados do Brasil já identificaram que cerca de 1/3 das gestantes fazem uso de bebida alcoólica. Então a gente sabe que uma grande parte dessas, elas por vezes nem mesmo têm dificuldade de parar de beber. Quase certamente não beberiam se soubesse que esse é um comportamento de risco para o seu bebê. Então, a partir dessa ideia, né, da identificação do problema, a gente vai buscar no projeto divulgar essa informação e oferecer um pouquinho mais de informação sobre o que é a síndrome alcoólica fetal, através de recursos online, através de entrega de folders, alguns cartazes ali nas salas de espera. E, além disso, unido ao projeto, a gente quer objetivar um pouquinho mais isso, né? Essa nossa hipótese. Quer dizer, a gente acha que há pouca informação. Então, a gente vai perguntar isso para as mulheres. Vamos aplicar questionários sobre o conhecimento e o uso de álcool das mulheres na nossa população, no nosso microambiente ali da nossa faculdade, para ver se será que as mulheres que a gente atende, elas usam álcool? Não usam?
que idade que esse uso é mais frequente ou mais importante, de que forma, para a gente poder identificar melhor o problema e abordar de uma maneira mais eficaz. Ótimo, muito, muito interessante. Acho que é um projeto muito importante, bem proveitoso, inclusive para quem escuta a gente agora, já procurar buscar materiais, procurar lugares que elas possam ter acesso a essa informação, né? Até que seja ali no ambulatório, ou talvez no folderzinho do hospital ali, talvez. Caso elas queiram mais informações, assim, sobre os efeitos relacionados ao álcool na própria gestação agora, tem algum material de fácil acesso na internet que elas possam acessar? Tem sim, é muito comum que a informação internacional esteja toda em inglês, então eu gosto de trazer aqui alguns recursos em português. Existe um projeto no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é o Serviço de Informação de Agentes Teratogênicos, que a gente chama de CIAT. Tá? Eles têm um site que chama gravidezsegura.org. Nesse site tem a possibilidade de fazer, de não só ler sobre as informações, como fazer consultas. Parecido com esse caso aí que a gente inventou, nosso caso imaginário, de uma gestante que já fez uso de álcool e ela pensei agora. Daqui a pouco ela mora num lugar onde ela não achou recursos com o seu profissional de saúde, ou ela não teve ainda oportunidade de consultar. Ela pode mandar essa pergunta lá no Gravidez Segura. Então ela se identifica, preenche um cadastro e pode receber uma informação mais personalizada para o caso dela. Isso pode ser feito tanto pelo paciente quanto pelo profissional de saúde. Então, não é só para o álcool, mas para outros medicamentos, outras substâncias que possam ter sido utilizadas. O outro que eu acho interessante, mais pegando nessa questão do alcoolismo ou da dificuldade de parar de beber, existe no Instagram um perfil que chama alcoolismo_feminino, que inclusive agora no 9 de setembro, que é o Dia Nacional da Conscientização da Síndrome Alcoólica Fetal, teve uma live com uma professora lá do Clínicas em Porto Alegre, que trabalha bastante com esse assunto e com genética populacional, a professora Lavínia, sobre a síndrome alcoólica fetal nesse Instagram. Então, se entrar lá e pedir o link da live, eles enviam ali no direct. A gente tem algumas informações já bem locais aqui na nossa região. Ótimo, perfeito, né? Se tiverem um desejo, né, de saber mais, pesquisar mais, dar uma olhada, já tem informação aí para passar mais de uma tarde sentado lendo, né? Estudando, vendo lives. Bom que tem diversos tipos de informação, né? Seja vídeos, textos, tudo bem disponível. Com certeza, eu acho que é bem importante e saber que às vezes é um pouquinho de se lembrar, às vezes é um foco que a gente tem, né? Mesmo nos atendimentos, às vezes a gente esquece, está muito focado numa questão do pré-natal, né? É medir pressão, é ver a glicose, é ver as infecções, e às vezes a gente esquece um pouquinho de comentar sobre essas coisas. Mesmo nós, profissionais de saúde, essas intervenções servem não só para informar os pacientes, os familiares, mas mesmo quem está envolvido no cuidado, que muitas vezes a gente esquece de dar esse recado e que não é só para gestante. Lembrar que mesmo no nosso projeto a gente vai aplicar os questionários e vai conversar com as mulheres em idade fértil, não só aquelas que estão gestantes, porque idealmente a gente quer promover essa informação antes da mulher estar grávida. Porque a recomendação é que a gente tente parar o uso de álcool antes mesmo do início da gestação, por aquela questão que a gente comentou lá na frente, né, de que na maioria dos casos a gente vai descobrir só um pouquinho depois. Mas perfeito, então, professora. Excelente colocação por hoje, assim, da nossa parte. Acho que o fim do episódio é aqui. Acho que foi muito proveitoso, foi uma conversa muito boa. Espero que quem esteja ouvindo isso no futuro goste bastante também. Claro, né, se quiserem acessar, procurar mais informações, tem o nosso link ali no Instagram do Ginecologicamente Falando, no YouTube também. E a gente também já pode direcionar também um link para o próprio projeto de vocês, né? Assim que estiver disponível ali na plataforma da UFPEL, no Cobalto. Então tá bom. Muito obrigada, parabéns pelo projeto aqui do podcast, obrigada pelo convite. Eu agradeço novamente pela tua presença aqui com a gente, por aceitar o convite de participar hoje. E ficamos por aqui então. Muito obrigado.